Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e de outras tarefas, mecanismos vários da comunicação virtual. Nossos votos de muita paz. Hoje eu tenho uma pergunta aos nossos caros amigos. Por que ele se houvera transformado num dos melhores expositores dos Estados Unidos? A sua saga era das mais fascinantes. Ele estava num dos hotéis de luxo de Nova York, onde acabara de apresentar um seminário a respeito da gratidão. A sua questão fundamental era demonstrar que a vida tem um sentido, mas neste sentido deve estar embutido o sentimento da gratidão. E ao terminar a sua atividade, antes de procurar o repouso, ele foi até o café, onde se encontravam várias pessoas. E optou por pedir um uísque. Logo após, ao levantar a vista, ele percebeu que um homem, mais ou menos da sua idade, olhava-o com muita fixação. Ele sentiu algo desconfortável. Deu meia volta e, novamente, olhou na direção do estranho. Lá estava ele, olhando agora com firmeza. Ele resolveu sair. Quando ia andando pelo corredor, o homem veio atrás e gritou: "Tenente Plumb!" Ele teve um choque. Aquele homem era seu conhecido. Voltou-se e o homem disse: Eu sabia que era o Tenente Charles Plumb. Mas é um prazer muito grande. Eu tenho sabido da sua saga, do seu heroísmo, da sua história. E eu soube, por exemplo, que o senhor ficou no Vietnã, prisioneiro dos Vietcongs, os comunistas, aqueles que almejavam para o mundo a felicidade. O seu avião estava bombardeando a região, mas o míssil alcançou. E quando o avião estava em queda, o senhor acionou a poltrona e teve a sua vida salva, mas caiu em território inimigo. Foi aprisionado e começou-se o trabalho de lavagem cerebral. Diariamente, o senhor era submetido a aulas a respeito do marxismo, das vantagens das doutrinas comunistas para a Ásia. E o senhor resistiu. Foi colocado numa das prisões mais vergonhosas. Metade do corpo dentro d'água. E todo o desconforto que possa imaginar. Mas, quando veio a paz, o senhor foi libertado. Depois de 7 anos de martírio, foi trocado por outro prisioneiro. E então eu fico muito feliz, porque o senhor tem contado essa história com os detalhes que todo mundo tem interesse de saber. A democracia americana, que é a democracia que deve viger no mundo, é fascinada pelo senhor. Mas eu também sou. Porque há um detalhe em tudo isso que ninguém fala. O senhor sabe, eu era da tropa que cuidava do senhor. Eu também estava no seu esquadrão. E era eu quem dobrava o seu paraquedas. É que vale dizer que eu era um dobrador de paraquedas fantástico, porque o senhor sobreviveu. E o senhor sobreviveu porque eu dobrei bem o seu paraquedas. Não é verdade? Então, agora o Major Plumb deteve-se, olhou para aquele homem estranho
E disse-se, mas a minha vida depende deste homem. Ele salvou-a do anonimato, permaneceu anônimo até hoje. Eu sou um ingrato, porque eu nunca pensei. Eu saltei de paraquedas e jamais me ocorreu pensar em quem dobrou o meu paraquedas. Porque se não fosse muito bem dobrado, com a poltrona, eu não teria sobrevivido. E até ele olhou para o homem, apertou-lhe a mão e disse-lhe: quero agradecer por ter sido você quem dobrou o meu paraquedas. A minha vida depende de você. A partir de hoje, toda vez que eu começar o meu discurso, eu perguntarei: quem dobrou o seu paraquedas hoje aqui para o auditório? Porque na vida de todos nós, sempre tem alguém escondido que dobrou o nosso paraquedas. Então, eu pretendo perguntar-lhe agora quem dobrou o seu paraquedas hoje. Já lembrou? Por acaso? Já agradeceu? Por acaso? Você está dobrando o paraquedas de alguém? Alguma vida está nas suas mãos, com paraquedas de seda, para você dobrar, de tal maneira que ao leve influxo da corda, contada entre 1 e 10, ele se abra com harmonia e possa salvar a sua vida? Ora bem, numa sociedade cheia de problemas, de surpresas e de desastres, houve alguém que dobrou paraquedas de milhões de pessoas. Esse homem era francês. Nasceu em Lyon, cidadezinha da França, aliás, de muita importância, e chamava-se Allan Kardec. Allan Kardec é o seu pseudônimo, porque o seu nome, em verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele se tornou um grande educador, graças à pedagogia de Pestalozzi, na cidadezinha suíça de Yverdon. Mas, além desse valor, Allan Kardec parece que prossegue dobrando o paraquedas de todos nós. E a cada dia que nós despertamos, ele dá-nos a seda, as cordas, a inteligência, porque alguém vai saltar de paraquedas. Neste mundo agitado, cheio de conflitos, de desconfianças, nós temos que confiar naquele que dobra o nosso paraquedas. A vida é muito complexa e é necessário, muitas vezes, saber driblá-la. Aconteceu numa pequena cidade e teve seu desdobramento em Cleveland, do Ohio, norte-americano. O jovem tinha 20 anos. Chamava Joy. E certo dia pela manhã, ele disse ao pai: papai, eu estou resolvido a abandonar tudo aqui nos Estados Unidos e visitar a Índia, naquele tempo dos mantos amarelos, das imagens parafísicas da Índia, dos jovens procurando afirmações do lado místico, transcendente. E o pai, que era um judeu venerável, disse: mas, Joy, você vai abandonar a sinagoga? Você vai abandonar seu pai, idoso, viúvo, para ir à Índia? Fazer o quê? Bem, papai, é que, como você sabe, eu tenho uma namorada. E ela também tem desejo de viajar. Nós, os jovens americanos, não somos mais aqueles jovens do após-guerra. Já tivemos a guerra do Vietnã, tivemos outras guerras na Ásia, e queremos viver estes anos 50 com alucinação e prazer. Então achamos que se fôssemos passar
uma temporada na Índia, voltaríamos com a alma pelo menos dúlcida, refrescada, com a presença de gurus e de mestres. Mas Joey, falou-lhe o pai, você é judeu. Seu nome, como você recorda, é Joey Rinkles. A nossa tradição é hebraica. Você naturalmente teria que abandonar alguns dos nossos rituais. Alimentação. Na Índia é muito difícil. Então, eu proíbo de viajar à Índia. Papai, eu não sei como lhe dizer, mas a minha decisão é final. Eu irei para a Índia com a minha namorada, quer o senhor deseje, quer me proíba. Eu irei de qualquer forma. Então, o senhor Adams Rickles ficou muito pálido. Depois o semblante ficou congestionado. Era a primeira vez que o filho enfrentava. Bom, papai, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu detesto o judaísmo. Detesto qualquer forma de religião castradora. Alimentar-me de comida kosher. Não. Eu quero viver, eu tenho 22 anos. Não tenho nenhum compromisso com Moisés. Eu respeito a nossa tradição. Eu respeito o pai Abraão, a nossa raça, mas eu não gosto do judaísmo. O pai, por pouco, não explodiu. Disse, como se atreve falar a respeito da religião que é nossa vida? Eu estive num campo de concentração em Dachau, na Alemanha. Sofri por amor à nossa raça. E você agora vem me dizer isto? Que odeia. Morremos 6 milhões de fidelidade ao nosso povo, à nossa Jerusalém. E você me diz que odeia o nosso povo. Odeio, papai. Acho as roupas ridículas. Eu sou a mentalidade jeans. E como você pode ver, já há muito eu fui abandonando os nossos hábitos. E a minha namorada também é judia, exatamente como eu, pensa ela. Então nós iremos à Índia. Se o senhor me quiser ajudar, muito bem. Mas se não quiser, com os meus próprios recursos que o senhor já me deu, eu irei à Índia. O senhor Adams estava sem poder respirar, mas ergueu o braço e disse, fora desta casa, e não volte aqui, mas nunca. E deu-lhe as costas. Ele era muito jovem, sabia que a reação ia ser mais ou menos essa. Sabia que seu pai era radical. E a verdade é que dias depois, ele e a namorada estavam na Índia, na cidade de Calcutá. Ali eles fizeram relações, frequentaram templos, decepcionaram-se com as novas exigências das ritualísticas, as fantasias, os gurus, e estava vivendo já, fazia 7 anos. Estava ele na rua Calcutá, é a segunda cidade mais populosa da Índia, mais de 20 milhões de habitantes, já naquela época. Então, ele encontra com um amigo. Mas não é possível. Como se pode sair do Ohio, na América, de Cleveland, e encontrar um amigo, um colega de escola em Calcutá? O amigo, quando viu, disse, mas eu não acredito. Está explicado o mistério do seu desaparecimento. É o senhor Adams explicou que o filho havia viajado e morrido. É a notícia que nós temos em Cleveland. Então, ele sorriu muito. Abraçaram-se. Mas que prazer! Convidou-o para ir à sua casa fazer um lanche. E estavam conversando e disse, meu Deus, que pena que o seu pai morreu, sem saber que você está vivo. Um choque. E disse, mas papai morreu?
Morreu. Seu pai morreu. Bem, ele teve uma morte estranha. Você não soube? Não. Quando eu viajei, não deixei endereço. E deve ter sido por isso. Mas a morte estranha, como? Bom, ele ficou triste. Muito triste. Parece que ele foi vítima de uma depressão. E ele resolveu viajar a Israel. E veio a velha Jerusalém. Esteve no muro do segundo templo, voltou, não se alimentou mais. E morreu. Então, Joey disse, fui eu quem matou papai. Mas como você matou, estando aqui tão longe? Como é possível? Ele disse, eu tenho razões. Eu tenho meus motivos. Mas fui eu quem o matou. O amigo disse, mas Joey, se eu soubesse que ia lhe causar um choque tão grande, eu não teria abordado. Mas é que havia algo entre mim e meu pai, e eu não esperava que ele viesse a morrer. É uma pena, realmente, é uma pena. O amigo foi até a residência. Conheceu a namorada de Joey. Viajou. E Joey perdeu a paz. E disse para ela, eu tenho uma dívida com meu pai. Você imagine que a dor dele, por eu haver abandonado a família, por eu haver declinado de ser judeu, foi tão forte que ele não pôde sobreviver. Afinal, eu era o filho único. Todas as esperanças últimas do meu velho pai foram por água abaixo. E eu tenho uma dívida com Israel. Foi o último lugar que meu pai visitou. Eu quero convidá-la para nós irmos a Jerusalém. E ela disse, não vou. Você sabe que eu detesto Jerusalém. Eu odeio a raça judia. Ele disse, mas podemos abrir um precedente. Nós iremos lá por pouco tempo. E depois disso eu terei resgatado a minha dívida com meu pai. Ela ouviu demoradamente, pediu um prazo e aqueceu, com a seguinte condição: não ficaremos mais de uma semana em Jerusalém. Tudo bem. Viajaram, voltaram à terra das tradições, encontraram Jerusalém com os mesmos problemas que as tradições narravam. E ele teve a tentação de ir ao Muro das Lamentações, que é uma parte do templo, o segundo templo, embelezado por Salomão, e que foi destruído no ano 70 por Tito, o grande conquistador romano, que não deixou pedra sobre pedra, conforme Jesus falou. Mas agora aquele monte de Sião hospedava duas grandes igrejas muçulmanas. E os judeus não iam lá, porque na sua tradição a terra era sagrada. E não se pode pisar na terra sagrada, onde o Deus sem nome governou a nação. Eles não sabiam onde era o templo. Ficou somente aquela parede no lado oeste. E ali naquela parede, durante mais de 1.900 anos, os judeus choraram, colocaram papéis nas frestas, apresentaram queixas, fizeram pedidos, e naquelas frestas das pedras que chegam a pesar 20 toneladas, eles colocaram apenas. E até hoje, o Muro das Lamentações está naturalmente muito bem adornado na atualidade, com pontes de acesso, com uma guarda reforçada, porque é o lugar dos mais sagrados de Israel.
E então ele foi. Ela o acompanhou. E quando viu o muro e os judeus ortodoxos, ele sentiu um frêmito e teve vontade de ir até o muro. Ela disse, eu não vou. Mas, Mary, eu não vou. E se você entrar, não me procure mais. Mas ele estava agora entre a lembrança do pai, a sua ingratidão, a culpa. O pai lhe dobrou paraquedas a vida inteira. E quem sabe não estaria dobrando agora? Então ele sorriu para ela e disse, eu sei que você vai me esperar. Mas ele estava sem chapéu. Aproximou-se de uma banca de jornal, adquiriu um periódico, dobrou, colocou como sendo o chapéu. E era necessário ter a Torá, o livro sagrado, para orar diante das pedras veneráveis. Alguém lhe emprestou. Ele estava trêmulo, frio. Conseguiu aproximar-se daquele paredão. É um paredão nu, com milhares e milhares de papelzinhos, aqueles papeizinhos enrolados. Ele ficou ali, e então alguém do lado, um jovem, disse, é a primeira vez? Ele disse, é a primeira vez. Ah, você é judeu americano? Eu também sou. Que coincidência! É o seguinte, você abre por acaso o livro e lê. Depois você faz um pedido. Ele disse, mas é tão simples assim? É. É o nosso Deus. Ele então lembrou-se do pai. Abriu o livro e leu de trás para frente, no sentido oposto dos ocidentais. As lágrimas lhe vieram aos olhos. Ele lembrou-se do Sr. Adams. Era austero, mas era um pai devotado, amigo. Lembrava-se do seu semblante amargurado. Nunca mais ele viu o pai. Então ele escreveu. Disse, eu queria botar um papelzinho. O amigo lhe deu um pedaço de papel e ele escreveu. Papai, eu sei que é tarde, mas perdoe-me, papai. Eu não fiz por mal. Eu era mais jovem, 7 anos. Era imprudente, era precipitado. Eu não podia imaginar que isso lhe atormentasse tanto. Perdoe-me, meu velho, do seu filho, Joey. Enrolou e saiu procurando o orifício. Não achou. Adiante havia uma brecha. Ele introduziu aquele papelzinho enrolado, mas para ocupar lugar caiu um que ali estava. Caiu e ele ficou com remorso. Pegou o papel e ficou na dúvida se tirava o seu para botar o anterior. Nesse momento, ele teve uma ideia. O que estaria escrito naquele papel? E então ele desenrolou. Quando ele desenrolou, ele não desfaleceu, porque uma força superior o deteve. Estava escrito ipsis verbis, ou totalmente adotado, conforme o pai teria falado, ou post-scriptum. Dizia assim, Joe, meu filho, quanto eu me arrependo de ter mandado você embora. Você é a minha vida, meu filho. Na hora que eu mandei você embora, eu mandei minha alma também para o cemitério. Nunca mais eu tive paz. Comecei a morrer, meu filho. Então eu tive que vir a Jerusalém para, no paredão dos lamentos, eu lhe pedi perdão. Perdoe-me, Joe. Perdoe o seu pai. Ele ficou estarrecido. O bilhete era de seu pai, que ali estivera também
no meio daqueles milhares e milhares de papéis que há quase 2.000 anos eram colocados e retirados, ele foi exatamente, dizem duas jornalistas judias, Ita e Halbersmann, que escreveram esta história notável, que foram testemunhas, porque ele próprio, o Sr. Adams Rickles, lhe havia falado. E ele então pegou um pedaço de papel. E o jovem que estava ao lado disse: você está sozinho? Eu disse: não, estou com minha namorada. Já tem hotel? Não, nós vimos diretamente do aeroporto. Existe aqui, junto da sinagoga, uma residência para jovens que estão em trânsito por Jerusalém. Não gostaria de tentar, os preços são cômodos. Mas ele estava hebetado, com o bilhete do pai na mão. Então ele contou ao jovem. E o jovem disse: lá na hospedaria, um pastor, o rabino, vai lhe ser muito útil. E ele deixou-se levar. A namorada desapareceu. Ele não a encontrou. Hospedou-se e ali ficou. Não tinha ânimo de viajar. Começou a ler a história de Israel, o grande êxodo. Em 1949, quando Israel teve a liberdade pela ONU, começou a ver a jornada da saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, deserto imenso, Moisés na montanha, o povo na idolatria e as raízes do judaísmo que estavam na sua alma começaram a reverdecer, a florir, e ele redescobriu que amava. Amava a esse povo que era seu povo. E sob a assistência do proprietário da hospedaria, que era um rabino, ele foi estudar na escola de rabinos. Porque o homem lhe disse: 3 anos. Em 3 anos você se torna rabino. Volta à América. Refaz a sua vida. E ele não tinha o que fazer. Nem namorada. Então, aqueles 3 anos de jejum, permitindo que ele lesse, que ele mergulhasse no abismo da religião. E 3 anos depois, estava marcado para a sexta-feira vindoura, era uma terça, o dia de receber o diploma e de submeter-se às exigências do ato de formatura. Muito curiosamente, o rabino era muito simpático, se tornou quase seu pai espiritual. E o rabino lhe disse: Joey, há uma coisa, não se pode ser rabino solteiro, porque você vai falar sobre família, vai falar sobre filhos, vai ter que educar família. E Deus disse que nós seríamos mais do que as areias das praias do mundo. Então nós temos que ter muitos filhos. Você tem que se casar. Ele disse: mas com quem eu me vou casar? Não conheço ninguém, a não ser algumas colegas, sem nenhum motivo, sem nenhum entusiasmo. Com quem me vou casar? E ele disse: minha mulher é uma casamenteira. Aliás, todas as mulheres o são. E se eu lhe levar em casa, ela é encarregada de preparar esposas para rabinos. E ela já me disse: olha, eu tenho aqui uma moça que é o tipo para o seu futuro rabino. Traga-o aqui para o apresentar. Você gostaria de ir lá em casa hoje, 48 horas antes da sua conclusão, tomar um chá? Eu aceitei. Escreveu Joey e foram.
Foram, e ele chegou à parte feminina do templo e viu os grupos de jovens, tagarelas, alegres. Então veio a senhora, pegou-lhe pela mão e o arrastou. Vou apresentar-lhe a sua futura esposa. E ele disse, mas como é que ela sabe? O tipo que eu gosto. Mas como é que ela sabe? A senhora foi andando e havia um grupo formando uma roda. Ela então bateu no ombro de uma moça, loura, de cabelos longos, e chamou-a Merle. A moça voltou-se, olhou para ela e perguntou, Joey, o que é que você está fazendo aqui? E ele, por sua vez, e você, ateia, o que é que você está fazendo aqui? Ela disse, meu Deus, não é que o destino nosso está traçado. Naquele dia que você foi ao muro dos lamentos, saí revoltada. Fiquei andando, até que vi uma hospedagem para jovens femininas. Era ela, que hoje é praticamente minha mãe. Então eu me hospedei. E, inevitavelmente, eu comecei a participar dos rituais. Afinal, a casa era dela. E como eu não tinha nada que fazer, aí eu fui estudar o rabinato. Quem sabe um dia eu me casaria com o rabino. Ou pelo menos eu ficaria sabendo da história de Israel. E apaixonei-me pelo nosso povo, pelo nosso ideal. E você que faz? Ele disse, a nossa história é igual. Igual. E então eu disse, não falei que eu ia lhe dar uma esposa de presente? E já que vocês conhecem-se, no dia em que vai receber o título e o solideu de rabino, poderemos também casá-los. Foi assim que Joey se casou e voltou a Cleveland, no Ohio, para agradecer a seu pai. Foi para o mesmo santuário. E ali, no mesmo santuário, na mesma sinagoga onde seu pai elevava o pensamento a Deus, ele continuou agradecendo a Deus. E legou uma história cuja frase diz o seguinte: a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. A gratidão é a base de toda a felicidade. Todo aquele que é grato à vida está oferecendo a Deus a oblata do seu sentimento mais nobre. Desta forma, fazendo uma análise da problemática da felicidade por meio da gratidão, foi escrito um poema em 12 pequenos versos, que diz assim: serei grato à vida pela oportunidade de existir. Todos nós deveremos ser gratos à vida, porque nós existimos. E existimos porque a vida que nos foi dada por Deus permite-nos esta oportunidade de triunfar. Segundo, o ser psicologicamente maduro é aquele que sente ou que nutre o sentimento da gratidão. Nós deveremos ser gratos ao sol, à lua, à terra, a irmão Francisco, cantando a sua família universal. Terceiro, ser grato é não se limitar ao ato da recompensa. Nós fomos educados de uma forma através da qual
Alguém nos faz um favor e nós retribuímos, pagamos, mas são erro. Há gratidões que vão além de qualquer pagamento. Há vidas que uma palavra conseguiu mantê-las, então nunca pode ser transmitida. Porque esta vida agora vai salvar vidas. E tudo aquilo de bom que lhe vai acontecer é resultado desse momento do gesto bom. Portanto, quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Quando nós amamos, quando nós plantamos esperança, quando nós estimulamos ao avanço, Deus meu, não temos queixa. Se não foi um sucesso, foi uma tentativa. Não temos nenhum tipo de decepção porque não saiu como nós queríamos. Ainda foi melhor do que nós poderíamos imaginar. Então a resposta da vida é exatamente semear, semear. A parábola do semeador. Umas sementes caíram no asfalto, as outras nos espinhais, as outras caíram na lama, mas as poucas que caíram em terreno bom deram 100 por 1, 1000 por 1. E então vale a pena semear. Dessa forma, é necessário que nós agora vejamos o quinto item, que é ser grato, é saber que a vida é constante movimento. Por isso, não se deixe atormentar pelas mudanças. Estamos em constante movimento. Em mudanças, o organismo, em cada 15 minutos, 1/3 do nosso organismo é inteiramente novo. Mudanças. O ser grato sabe transformar o mal que lhe acontece em oportunidade de crescimento. Jesus, a cruz, perdoa, meu Pai, eles não sabem o que fazem. E a ressurreição. A ressurreição é a gratidão de Jesus à crucificação. O ser grato é humilde e sente alegria imensa em servir. Observe que as pessoas humildes são muito serviçais, são gentis, alegres, modestas e felizes. Não tem muitas interrogações, não tem conflitos filosóficos, não se perde em teologias, ama e constrói um mundo novo. O ser grato, mais do que a felicidade, busca o sentido existencial. Qual é o sentido existencial da minha vida? Para que eu estou aqui? Na idade provecta, poderia estar em repouso, mas é um repouso ósseo, é um repouso mórbido. A vida tem que ser movimentada. Disse-me um osteopata, profundo conhecedor, o corpo foi feito para movimento. Aquele negócio de repouso, deite, tudo isto é banalidade. O corpo é uma máquina de ação. E quanto mais nós exigimos, evitando o absurdo, é claro, mais ele corresponde. Então você veja os atletas, os corredores da madrugada, todos eles vigíveis, porque o ser grato busca a sua harmonia interna. Você já viu que é uma das questões básicas de quem ama o corpo. E a lei divina é amar o próximo como a si mesmo. E começa o amor a si mesmo amando o corpo, que é o nosso jumentinho, o jumentinho de São Francisco. Não é? Temos que cuidar, ele nos carrega. Então eu estou aqui carregado por um corpo de 93 anos. Eu fico até com vergonha, mas que quero um pouquinho mais, sem dúvida. Então, é essa harmonia interna, o ser grato,
é emocionalmente saudável. Note, quando estamos contrariados, perdemos a saúde integral. A raiva nos intoxica. Nós passamos a ter todos esses tormentos mentais e até achar que a vida não tem sentido, que não vale nem a pena amar, querer bem, porque nós estamos emocionalmente feridos. Mas é se nós lembrarmos dos momentos felizes que já tivemos, se recordarmos que estamos vivendo, então emocionalmente nós ficamos saudáveis e sentimos saudade das horas boas que são insubstituíveis. O ser grato busca a paz. Lembre de Gandhi. 2 países contra ele, a Índia e o Paquistão. Países que ele libertou. E ele em paz. Se não me matarem, a minha tarefa foi um fracasso. E o paquistanês o matou. E até hoje ele triunfa nos corações pacificados, que amam a vida. Por fim, o ser grato torna-se instrumento da ação divina. Permitam-me uma reflexão. Quando Joey chega ao muro de Jerusalém, rodeava o judaísmo, e tem vontade de entrar, há uma cerca, hoje de metal, a uma distância de 50 metros do muro, uma porta de acesso, um rabino distribuindo chapéus, emprestando a Torá e etc. Porque é o momento glorioso da alma, o lamento e a gratidão. Eu tenho certeza que o Sr. Adams, o pai, inspirou, levou até as pedras. Eu não vos deixarei sós, disse Jesus. Eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. E o mesmo Sr. Adams, naquele mundo de pedidos, levou o filho a pegar a mensagem que ele deixou escrita poucos anos antes. Ou então, o mundo é feito de estúpidos acasos, de coincidências que não têm o menor sentido. E foi o Sr. Adams que os acompanhou e levou o filho de volta à cidade que ele havia desertado por um capricho, por uma briga doméstica tão banal. Então, é de voltar à questão inicial. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Você é grato à pessoa que dobrou seu paraquedas? Você é grato a todos aqueles que ao longo da vida ajudaram-no? Periodicamente, eu fico reflexionando como é que o menino de Feira de Santana, de família modestíssima, quase analfabeto, com os cursos primários, pôde encontrar Jesus nesse labirinto de teologias e de religiões e teve uma existência tão larga para poder implantar a mensagem desse homem não crucificado. O nosso Jesus é o da montanha, é o Jesus alegre, que recebeu pedradas e devolveu com flores. Eu sempre me lembro de uma paráfrase linda de Tagore. A violeta, quando é pisada pelo cavalo, devolve a destruição perfumando-lhe a pata. Jesus devolveu a cruz, falando da manhã radiosa da imortalidade. De nós, depois que atravessarmos esta noite que se alonga, de vencermos esses desafios morais que nos aturdem, de adquirirmos certeza na imortalidade, porque isso logo passará. Tudo passa. Encontrarmos nossos afetos
para sempre fruirmos o paraíso da paz e não nos arrependermos de todo o bem que nós fizemos. É a mensagem do Espiritismo. Sê tu quem ama. Que bom. Sê tu que distribui perfume. Sê tu que perdoa. Mesmo que te doa na alma, perdoa. Desata o nó e fica livre. Sê tu aquele que segue Jesus. Então, pedindo que você pense, caro amigo telespectador, internauta, pense bem em quem mais de uma vez, ou apenas uma, dobrou seu paraquedas e agradeça. Se não o agradecer por não o encontrar ou não saber onde está, não faltam pessoas que vão saltar de paraquedas, cujo tecido está nas tuas mãos, para que dobres e na hora do perigo ele salte com segurança. Tenha certeza de que ele cairá em terra firme de amigos do coração. Desejo-te uma boa viagem de paraquedas. Gostou do vídeo? Ele fez sentido para você? Compartilhe sua opinião nos comentários. Aproveite e deixe seu nome ou o nome de um ente querido para incluirmos em nossa corrente de oração. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso é muito importante para nós e uma maneira de apoiar nosso trabalho de levar cada vez mais conhecimento até você. Obrigado de coração.